No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Sérgio Sousa Pinto em que ele basicamente reage às declarações de Pedro Passos Coelho, fazendo a distinção entre Pedro Passos Coelho e André Ventura e fazendo muitas críticas ao Chega do ponto de vista económico, que eu admito, eu próprio também as faço, mas tem graça vindo de um militante do Partido Socialista. E, portanto, nós vamos ouvir as declarações de Sérgio Sousa Pinto em relação ao que disse Pedro Passos Coelho. Ele faz aqui a comparação entre André Ventura e Pedro Passos Coelho e faz uns comentários que são no mínimo hilariantes. Vamos ouvir. Eu vou começar pelo mesmo ponto da Helena. A diferença entre Ventura e Passos Coelho. Ventura é um populista e um oportunista. Defende a TAP pública, defende o aumento da despesa, defende aumentos de pensões que nos lançavam outra vez para o desequilíbrio orçamental automaticamente. Portanto, Ventura é um fenómeno. Pedro Passos Coelho não deve ser amalgamado com Ventura. Pedro Passos Coelho é um homem que fala da necessidade de reformas, como outros têm falado da necessidade de reformas e como nós aqui muitas vezes temos falado da necessidade de reformas, não querendo isto dizer que ontem falou de várias, saúde, educação, trabalho, inclusivamente sugeriu ao Governo uma estratégia de negociação para a reforma da lei. Podemos falar dessas áreas todas. A saúde é um buraco. O país não pode ter contas certas com um buraco. É como estar perpetuamente a tentar encher um balde com dinheiro dos contribuintes na certeza de que ele está furado. Portanto, a saúde, não é possível ter contas públicas saudáveis, não é possível encontrar um equilíbrio são entre a receita e a despesa compatível com uma economia dinâmica quando existe um buraco na saúde. Portanto, estamos entendidos sobre isso. Quem ouvir o Sérgio Sousa Pinto a falar, nem parece que ele foi deputado do Partido Socialista há uns anos atrás. É que eu também discordo de ter a TAP pública, como sabem, eu não sou de acordo com essa posição do Chega, também não sou favorável à proposta do aumento de pensões até ao salário mínimo, porque eu acho que o sistema de pensões está errado de raiz e não se corrige um problema de fundo com o aumento de pensões e, portanto, eu também discordo de tantas outras coisas. Eu acho que a União Europeia não tem qualquer tipo de salvação e o Chega é crítico da União Europeia e, portanto, estamos alinhados. Enquanto que eu defendo a saída, o Chega defende a reformulação interna ou a resistência dentro da União Europeia. Aliás, há provas de que resistir dentro da União Europeia é possível. A Polónia e a Hungria são a prova vivíssima disso e, portanto, admito essa posição porque é possível resistir dentro da União Europeia. Há coisas que se podem simplesmente ignorar dentro da União Europeia. É evidente que isso também tem riscos e custos, mas sair da União Europeia também não é barato e, portanto, eu compreendo que, apesar de eu concordar com a saída da União Europeia, não pode nem ser amanhã, nem pode ser feita antes da resolução de muitos problemas atuais que têm que ser resolvidos ignorando muitas vezes a União Europeia, nomeadamente do ponto de vista da imigração. Temos que fazer repatriamentos em massa e isso para mim nem sequer é discutível e eu não posso esperar por um processo de saída da União Europeia para começar esse processo de repatriamentos em massa. Acho que são duas coisas que têm que ser feitas a seu tempo, cada uma a seu tempo. Aliás, eu até sou da opinião, em última instância, que a saída da União Europeia não vai acontecer porque Portugal quer, vai acontecer porque a União Europeia vai acabar. E, portanto, nós provavelmente não vamos ter que sair, provavelmente ela acaba por si só, talvez, não sei se será o caso, mas eventualmente pode vir a ser o caso. Agora, quem ouvir o Sérgio Sousa Pinto a falar do ponto de vista económico e até do ponto de vista da TAP pública, nem parece que ele foi deputado do Partido Socialista. Eu relembro o Sérgio Sousa Pinto que se ele hoje se queixa da falta de investimento estrangeiro em Portugal ou nacional em Portugal, portanto, portugueses a querer investir em Portugal e não irem embora criar empresas em países europeus muito mais apetecíveis do ponto de vista fiscal, porque não têm que largar metade do seu rendimento em impostos. Portanto, eu admito que o Sérgio Sousa Pinto faça essas críticas e que possa eventualmente ser uma voz crítica, como sempre foi, dentro do Partido Socialista. Agora, o Sérgio Sousa Pinto não pode estar dentro do Partido Socialista e criticar aquilo do qual o Partido Socialista se gaba de ter feito. O Partido Socialista tinha cartazes a dizer a sua pensão subiu e os culpados fomos nós. E os culpados, ou seja, e a razão fomos nós, não é os culpados, a razão fomos nós, não é? Portanto, o Sérgio Sousa Pinto pode dizer, bom, a saúde é um buraco. Foi o Partido Socialista que, em última instância, tornou a saúde um buraco. Aliás, dizendo que qualquer tentativa, nem que fosse de uma parceria pública ou privada, era um ataque ao 25 de Abril. Já ouvi pessoas dentro do Partido Socialista a dizê-lo. Bem sei que o Sérgio Sousa Pinto não o disse, mas dentro do seu partido há pessoas a dizer que uma parceriazinha pública ou privada era um ataque ao 25 de Abril. Discursos que fazem lembrar intervenções do PCP. E, portanto, andarmos com esta converseta de que, tal, a TAP pública eu não gosto. Eu também não, mas o meu amigo está no Partido Socialista.
Portanto, tem que medir aqui também um bocadinho as palavras. O Sérgio Sousa Pinto não se pode escusar de todo o seu legado político enquanto militante de um partido que defende tudo aquilo que ele está a criticar. Eu estou alinhado na maioria dos assuntos que o Chega. Na maioria, não em todos. Mas o Sérgio Sousa Pinto sabe que o partido se chama socialista. Portanto, se o Sérgio Sousa Pinto quer uma economia de mercado, talvez o Partido Socialista não seja o melhor sítio para a defender. Digo eu. É uma opção. Além disso, há outros fatores a ter em conta. Portugal não resolveu o seu problema do crescimento económico desde que entrou para a zona euro, entrou numa trajetória de mediocridade em termos de crescimento. Nós sabemos quais são as causas dessa mediocridade. Há várias teorias, todas elas dignas de consideração. É evidente que nós não podemos sustentar a situação em que estamos, que é uma situação relativa à saúde das contas públicas, relativa porque não sabemos o que é que mais este PTRR, o que é isto, nem para o que serve, se é para recuperar as zonas danificadas, muito bem, se é mais um demagógico envelope para aumentar a despesa e derramar dinheiro sobre o país, muito mal, mas o que nós sabemos é que não é possível viver com contas públicas que estão equilibradas com base numa receita que é esta: contração brutal do investimento público e esmagamento fiscal do país. Isto não é possível. Isto mata o crescimento, isto torna-nos, no setor público ou no setor privado, somos todos sócios do Estado. Trabalhamos para o Estado, não é possível acumulação, não é possível... Falamos em investir, quem é que investe? Não sei quem é que investe. Não é certo. A famosa acumulação primitiva, a partir da qual existe liberdade, existe escolha, existe investimento, existe erros. Isso aqui não existe. Foi abolido pelo confisco. Tem graça. O Sérgio Sousa Pinto parece que está a criticar o seu partido. Sérgio Sousa Pinto diz: o crescimento económico desde a entrada na zona euro estagnou. E então, se olharmos para métricas per capita, percebemos perfeitamente isso, ainda que haja alguns demagogos, nomeadamente do Partido Socialista, que insistam em dizer: mas o PIB cresceu isto, cresceu aquilo. Nós temos que olhar para o PIB per capita e para o crescimento real. E que, em última instância, desde que entramos na zona euro, temos um crescimento absolutamente ridículo. Portanto, enfim, as coisas são o que são. Um crescimento ridículo, leia-se não crescimento, basicamente. E o Sérgio Sousa Pinto diz: há muitas teorias pela razão que isto que pode ter levado a esta situação. Há muitas teorias. O Sérgio Sousa Pinto tem noção que nos últimos 30 anos o Partido Socialista governou 27 ou 26? Caramba, será que ele não percebe o partido no qual faz militância? Sérgio Sousa Pinto diz: mas nós precisamos de uma economia de mercado, as pessoas precisam de investir, estão a ser esmagados pelo Estado, o Serviço Nacional de Saúde é um balde com um buraco e, portanto, não interessa quanta areia que vocês lá enfiam, vai sempre sair areia pelo buraco. Sérgio Sousa Pinto sabe que isto é o modelo de país do Partido Socialista. Portanto, se há um responsável por este país é o Partido Socialista. Eu discordo da TAP pública do Chega, discordo da manutenção de Portugal na União Europeia, discordo do posicionamento do Chega da guerra da Rússia com a Ucrânia, discordo diante de coisas. Agora, o meu amigo não pode ser deputado do Partido Socialista, ou era deputado até há bem pouco tempo, que agora goza de uma pensão vitalícia, que, adivinhe-se, é um dos sintomas do atual estado de coisas, e de repente vem para a televisão dizer: não, nós temos é que tirar o Estado da frente, tirar portanto, a carga fiscal de cima dos portugueses, permitir o investimento, uma economia de mercado mais dinâmica, serviços públicos que não sejam buracos sem fundo, e de repente olhamos à volta: espera aí, mas quem é que governou isto? Parece que o Sérgio Sousa Pinto não teve nada a ver com isto. Realmente o Sérgio Sousa Pinto foi deputado do Partido Socialista e tem que perceber que Partido Socialista é um nome mais do que suficiente para se perceber o que é que pode vir do ponto de vista de políticas públicas deste partido. O Sérgio Sousa Pinto se calhar estava melhor no PSD então. Agora, ele está a fazer militância num partido que criou o atual estado de coisas. O Partido Social Democrata, pelo menos, tem algum pendor algo liberal economicamente e quer baixar uns impostos e tal, e todo barato. E isso é benéfico, não coloque isso em causa. Agora, o Sérgio Sousa Pinto, quer dizer, ganha um bocadinho de vergonha na cara, honestamente. Mas enfim, basicamente era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.